Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui no campus Vila Rosália, onde nós estamos, que é onde tudo começou, né? Eu sou ex-aluno da FIG Unimesp, com muito orgulho, e estou no comando desse podcast, juntamente com a ASEC, a Associação dos Empresários de Cumbica. E hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial, um grande amigo de muitos anos. Eu vou entrevistar o Jairo Uemura. Ele é CEO da Mebook, uma indústria de comércio e exportação aqui de Guarulhos, né? Na área de plásticos, né, Jairo? Indústria plástica. Legal. Obrigado, Jairo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Agradeço bastante. É uma oportunidade boa, né, para a gente estar falando com a cidade, com os empresários. Bacana. Incentivando também, né? Bom, Jairo, eu conheço sua história e sou fã, né, de toda a sua trajetória, a questão do teu pai, de tudo que você trouxe desse exemplo, de tudo que aconteceu na tua família. E é uma história tão bonita que eu queria que você contasse novamente para mim, né? Tem pessoas que não ouviram ainda, mas como aconteceu? Como é que, surgiu a Mebook? Como é que começou lá no início com seu pai? Como é que foi essa história? Na verdade, a história vem lá de trás mesmo, né? Da imigração japonesa. Meu pai chegou aqui no Brasil no terceiro navio, que era o Uruguai Mar, né? E veio com 13 anos de idade. Ele era autodidata, né? Ele estudou até o segundo ano primário lá no Japão, veio aqui e trabalhou na roça do café, na região de Aliança, né? Perto de Lins, no interior de São Paulo. E lá ele, trabalhando na lavoura, ele desenhava algumas maquininhas que ele achava que poderia ajudar a lavoura, né? E aquilo ele foi guardando. E ele foi o primeiro que aprendeu a falar o português, fazer as contas já sabia fazer, sim, mas falar o português, se comunicar com o capataz, né? Porque na verdade eram verdadeiras senzalas amarelas, sim, viu? Aqui, olha, sim, não era nada de que... Era muito triste, né? Muito triste. Eles moravam em galpões, né? E o que dividia uma família de outra era apenas um lençol pendurado, né? Então ele começou a fazer as contas e mostrando para o capataz que as contas estavam erradas, que as famílias trabalhavam desesperadamente e chegavam no fim do mês, continuavam devendo, né? Tinham que pegar tudo ali no armazém da fazenda e continuavam presos, né? Vinculados à fazenda. E aí eles levavam a prestação de contas e tudo, e aí meu pai expressava todo o descontentamento das famílias, né? E aí, por ele se tornar assim, o líder daquela comunidade, ele logo ficou mal visto, né? O dono da fazenda falava, tem que matar esse japonês, tira ele daí, né? Eu falei assim, se matar ele vai ter problema de um levante aqui, é melhor a gente soltar ele. Então ele foi um dos primeiros que conquistou a liberdade, né? Corajoso, né? E aí pegou os desenhos dele, né? E começou a fazer os pequenos apetrechos, ferramentas para a lavoura. E aí começou a história dele lá para trás, para em 1943. Os 80 anos. Então ele foi o primeiro japonês a ter uma indústria no Brasil. Olha que bonito, não lembrava disso, que bonito. E assim, foi muito... Ele se tornou engenheiro honorário da FEI, da FATEC naquela época, né? Poxa, que bacana. Pelos mecanismos que ele desenvolvia, assim, e ele não sabia explicar como que ele chegava naqueles cálculos, né? Mas ele tinha assim, uma matemática de alta precisão, né? Mesmo sem ter tido estudo, e fazia umas coisas assim que a gente caía o queixo, viu? Porque era um negócio... Que orgulho, assim, né? Puxa vida. Muito orgulho. Meu filho é formado pela FEI, né? Então é uma faculdade que eu tenho um carinho todo especial, e saber que teu pai tem uma ligação tão próxima é um negócio bacana, né? Puxa vida. Que bacana. E aí, mas já era Mebook ou surgiu com outro nome? Não, como é que foi? Surgiu com outro nome, né? No interior de São Paulo, na cidade de Pompeia. Sim. E aí ele ficou muito rico de repente, né? Porque não existia fabricante de máquinas agrícolas na época. E aí ele muito rico e com tantos pedidos, né? Ele foi buscar os irmãos, cunhados que ficaram na senzala amarela lá, foi buscar, comprou todos ali
libertou. Comprou mesmo, pagou? Pagou para saírem, né? Porque eles tinham aquela dívida. A dívida, né? Aquela comprar dívida mesmo, não né? acabava nunca, né? E aí eles foram trabalhar com ele, mas assim, ninguém era do ramo, né? Ninguém tinha habilidade nenhuma. E aí essa parte de desenvolvimento e a parte comercial, como meu pai aprendeu a falar o português com uma certa clareza, não corretamente, mas muito claro, ele passou a negociar com grandes empresas aqui em São Paulo. Sim. E aí a empresa logo disparou e ficou sendo a pioneira, né, no setor de máquinas agrícolas. Que tipo de ferramenta ele fazia? Ele começou, na verdade, com canecas, né, de metal, né, que vinha muitos frios, muitos enlatados dos Estados Unidos na época. E aí ele colocava a alcinha e virava uma caneca, aí pegava uma lata de óleo, cortava e fazia um pegador de arroz, né, que o arroz era vendido a granel. Então, na verdade, eram apetrechos, né? E depois, com o tempo, é que veio essa mecanização da lavoura. Então, dentre os equipamentos que ele desenvolveu, foi a polvilhadeira, que na época o defensivo era tudo em pó, né? E aí a polvilhadeira era o que espalhava o veneno às altas horas da noite, né? Aproveitando o sereno para impregnar o veneno na folha, para não sair voando com o vento. Porque o sereno é úmido, né? Então. Aí ela compactava e aí fixava bem nas plantas, né? E aí tinha lanterna para trabalhar de madrugada e tudo. Era um negocinho bem sofrido, né? Sofrido. Mas muito tecnológico para a época. Sim, sim. Uma inteligência agregada muito importante, né? Para poder que a coisa funcionasse realmente. Mas aí, como eu chamava a empresa no início? Lá era Irmãos Uemura, S.A., né? Era uma sociedade anônima, que eram os 4, né? Na verdade, esse irmão que ele considerava era um que ele adotou no Japão na hora de embarcar. Não era nem irmão de sangue? Não era. Porque assim, lá no Japão, poderia embarcar um determinado número de pessoas por família, né? E aí ele viu lá a família chorando no canto ali, despedindo de um pequenininho, e ele falou assim, por que vocês estão despedindo, né? Porque ele não pode ir, já não cabe na nossa família. Já estava com o limite de pessoas. Estava com limite. Eu falei, então eu vou adotar ele. Imagina, ele com 13 anos adotou aquele irmãozinho que conviveu com ele por um período, né? E trouxe para o Brasil. E aqui eles foram para a mesma senzala, conviveram até os 18 anos, e aí tinha ele como irmão de fato. Que bacana, que bonito. E a Mibu, quando surgiu então? A Mibu, então, aí meu pai, naquela época no interior, ele prevendo que os filhos precisavam estudar, vir para São Paulo, ele abriu uma fábrica aqui no Itapejica, né, em 1960, e chamava Tsumin. Tsumin. O que quer dizer Tsumin? Tsumin era uma somatória de iniciais de nome, né? Tá. E não tinha um significado assim, nada específico. E ele começou a fornecer peças para Willys Overland, né? Que era o fabricante da Rural Willys, do Gordini, do Itamaraty. Então, todas as peças, desde os mais brutos da Rural Willys até o mais sofisticado retrovisor, que na época já tinha o rádio AM, FM, meu pai que fornecia para eles. Olha que legal. E assim, 90% do faturamento em cima da Willys Overland, né? E quando eles entraram em crise e na época concordata e logo em seguida a falência, meu pai tinha 10 caminhões lá dentro, né? Dos quais 8 eram nossos e 2 fretados. E muito tempo depois, mais de 10 anos depois, só que os caminhões foram liberados, e naquela época o cuidado, né, com a funilaria, com a lataria e tudo, era muito precário, né? Ferrojava muito mais fácil, né? Então só voltou o chassi para a gente, né? A cabine veio esfarelando. Né? Prejuízo grande. Grande. Aí ele faliu em 66 e viemos reabrir somente em 81. 15 anos depois, recomprando a dívida, né, com os parentes, com os amigos. E aí a gente reabriu já como Mibuc. Bem, essa história me faz refletir como o empreendedor, né, o empresário, ele não é apoiado nesse país desde sempre, né? Desde sempre. Porque, assim, uma pessoa com tanta capacidade, com tanta, assim, disposição, empreendedorismo na veia, né? Os governos deixarem uma pessoa dessa, né? Não dá apoio para uma pessoa dessa,
é realmente um contrassenso do tamanho do mundo, né? É impressionante, né? E isso desde sempre, que ainda continua, né? Continua no mesmo dia de hoje, né? Impressionante. Porque, assim, o que ele gera de emprego, o que gera de divisas para o país, é verdade, né? Você tem mais é que incentivar, não deixar uma pessoa dessa falir, né? Poxa vida, né? Mas, Brasil, né? A gente ama esse país, mas a gente tem as nossas críticas, né? Tem essas... E como é que é? A Mebook, então, tem quantos anos? A Mebook completou agora em agosto 43 anos de atividades. Bacana. Né? Nós iniciamos também ainda no setor de máquinas agrícolas, manuais, que nossa área aqui era bem menor que em Pompeia. Então, máquinas manuais. Tá. E aí a gente foi se especializando em dosadores, né? Que os defensivos são de alta potência e cada vez menos defensivo, com mais precisão para ter uma efetividade nas plantas de uma forma mais assertiva, né? Então, tudo foi diminuindo de tamanho. Então, os equipamentos passaram a ser pequenos e de altíssima precisão. Que bacana. E hoje a Mebook faz o quê? Nós nos tornamos uma indústria 100% plástica. Né? O setor agrícola a gente veio desfazendo porque era necessário um investimento muito pesado na parte de maquinário, atendendo às novas normas que foram surgindo. E aí a gente já tinha começado um pouquinho no plástico, né? E aí a gente resolveu seguir esse caminho aí que é a tendência mesmo. Interessante. Você é engenheiro mecânico, né? Design de produtos. Conta um pouquinho a tua atuação, o que você contribui para que a empresa cada vez fique mais inovadora, tal. Dá um pouquinho do teu exemplo prático no dia a dia. Eu, na verdade, tive assim, um grande privilégio, Marchiori, de poder estar trabalhando do lado do meu pai, né? De pequeno, nesse período, nesses 15 anos que a fábrica ficou falida, quando ela faliu em 66, eu tinha 11 anos de idade. E aí meu pai me pegava, né? A gente tinha uma entrada secreta, uma bate-caverna ali, para adentrar o prédio lacrado, e a gente trabalhava para poder fazer novos moldes para poder subsistir, né? Porque a empresa estava lacrada, sem energia nenhuma. E aí ele pegou um volante de um cadinho de fundição e colocou num torno, né? Quem é do setor mecânico vai entender o que eu estou explanando. Ele colocou esse volante e eu, como não sabia cuidar dos comandos de um torno mecânico, eu com 11 anos ficava rodando aquilo ali, tentando dar velocidade para ele poder tornear os moldes e as ferramentas de estamparia, de corte, né? Então, assim, era um período assim, extremamente sofrido e a gente só podia trabalhar de domingo, né? Que nós tínhamos plena certeza de que não haveria fiscalização, nenhum oficial da justiça circulando ali o prédio. Então, a gente trabalhava ali, começávamos às 6 horas da manhã e parávamos às 6, 7 horas da noite, já escurecendo. Meu Deus. Né? Mas foi assim, um período que a gente sofreu muito, mas também foi assim, um aprendizado fantástico. Bacana. A gente vendo essa história, ouvindo essa história, a gente fica refletindo, puxa vida, a pessoa faz tudo isso para trabalhar. Exatamente. Né? Não é para fazer alguma coisa errada ou para se aproveitar de ninguém, é só ter um espaço para trabalhar. Né? Essa inversão de valores que eu começo a refletir, até que ponto, aonde vai isso, né? Nesse ponto a gente sente bastante assim, a falta de apoio, né, para as pequenas empresas que precisam do capital inicial, mas tem uma certa dificuldade e acabam sucumbindo, né, ao longo do tempo. É verdade. Você está desenvolvendo novas áreas, tem projetos novos, o que você está pensando para a Mebook daqui para frente? Então, a gente vai ficando atento, né, vai ficando mais maduro, vai desacelerando e o meu tempo hoje, 80% é dedicado ao setor social, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Então, assim, e eu como diretor, né, dessa instituição, a gente via as necessidades que alguns dos nossos residentes tinham e nós começamos a desenvolver produtos para que eles pudessem se servir daquilo, né? E isso ia de encontro com o pensamento do meu pai, que ele falava bacana. Assim, um bom produto serve primeiro às pessoas e depois, se der, a gente ganha um dinheirinho. Que bacana. Né? Então, e ele falava, põe isso na cabeça, põe isso na cabeça.
E eu trago comigo isso até hoje, né? Eu não consigo, por exemplo, hoje o nosso o principal canal de atuação é o setor de acessibilidade e prevenção. O brasileiro, depois da pandemia, ele envelheceu rapidamente, né? E aí se faz necessário um assento elevado para a cadeira de banho, que isso serve para o deficiente físico, para o idoso, para o pós-operado, né? Então, a gente desenvolveu isso porque era importante. Você já fazia assento sanitário, né? Não fazíamos. Não fazia? Não fazíamos. Na verdade, nós tínhamos uma sopradora, sim, né? Que aí nós fazíamos o depósito para aquela matraquinha que era plantadeira manual, né? E essa maquininha a gente usava 3 meses por ano, né? E era uma máquina cara. E aí nós contratamos na época uma consultoria que falou: você precisa usar essa máquina 24 horas. Claro, né? Aproveitar o investimento. Aproveitar. E aí nós ficamos pensando o que nós iríamos fazer para aproveitar essa máquina 100% ligada. E aí estava inaugurando, né, o Center Norte, fomos eu e minha esposa, e eu falei assim: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Só que assim, a gente vai pegar as coisas no carrinho, mas não podemos passar no caixa, porque a gente não tinha esse dinheiro. Né? Aí ela pegou os assentos que ela achou mais bonitos, e eu peguei os que eu achei mais do meu gosto. E dentre eles tinha um com design suíço. Minto, desculpa. Holandês. E eu falei: nossa, isso aqui é muito bonito, né? E a gente pegou aquilo e criou nosso assento em cima daqui. Foi a única peça que nós compramos. Inspiração, escolhemos umas 20 e adquirimos somente aquela lá. Aí foi a inspiração para a gente. E nós passamos a utilizar a sopradora 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? E aí foi a nossa retomada, o nosso recomeço. Foi o seu produto que deu uma alavancada na empresa. E aí você está aprimorando para fazer essa questão, para adaptar a necessidade das pessoas. Exatamente. Que a gente tenha uma facilidade de ouvir o consumidor, ouvir o cliente distribuidor, né? Ouvir sugestões, e aí captar isso e se tornar um produto, né? Colocar isso no produto, porque essa é a parte mais difícil que tem para o design de produto fazer. Sim. Né? E aí eles falavam das carências, né? A dona de casa, quando eu comecei a desenvolver esse assento sanitário, a dona de casa falava assim: olha, moço, você vai fazer um assento, faz um com um ganchinho, né? Para segurar a tampa para não cair, porque senão toda hora aquilo fica caindo e meu banheiro fica todo cheio de urina, eu tenho que ficar o dia inteiro limpando. Né? E a gente foi considerando aquilo, e ela falava que na hora que ela levantava o assento sanitário, ficava com a unha, pegava na louça, né? E às vezes tinha respingo de urina ali, então aquilo ali para mim é um nojo. Então a gente fez o rebaixo higiênico e tudo isso aí foi sendo patenteado. Bacana. Né? E a gente detém essa patente até hoje e está em vias de vencer, né? Porque passou para 15 anos a propriedade imaterial. Então, está em vias de vencer, mas até hoje essa patente é nossa. E quem desenvolveu isso foi você mesmo? Foi eu. Foi eu, e assim, nesse período, né, meu pai também teve 8 AVCs. 8? 8. Ele não falava absolutamente nada, não conseguia ficar sentado, ficava deitado. Mas todas as manhãs eu pegava ele, colocava na cadeira de roda, levava na fábrica, dava uma voltinha com ele. Aquilo é uma injeção de ânimo nele. Nossa, você via assim, o olho dele brilhar, sabe? Que bonito. E aí eu falava: você tá gostando, pai? Né? Aperta a minha mão. Aí ele apertava a mão assim e falava que estava do jeito que ele estava sonhando. Que bacana. Então aquilo ali, assim, para mim é uma realização, né? Muito mais dele do que a minha. Porque eu, quando moleque, eu pensava em fazer medicina, né? Poxa vida. Que o meu avô, que era o pai dele, era médico no Japão. Era médico oftalmologista, tinha um hospital lá. E aí meu pai falava assim: eu queria que todos os meus 11 filhos fossem médicos, né? Mas quando ele faliu, ele falou para mim assim, eu era o caçula dos meninos, ele falou assim: quando você crescer, se tornar engenheiro, põe alguém para cuidar da fábrica para não acontecer o que aconteceu hoje, né? Para não falir a empresa. E põe isso na cabeça, né? E assim, com 11 anos de idade, nossa, eu não estava nem entendendo direito.
Mas aquilo ficou gravado, né? E aí eu tomei todo esse cuidado, e aí desenvolvimento das coisas, ficar assim atento com o que as pessoas falam, né? Isso trouxe um subsídio enorme para a gente. Que bacana. Eu adoro muito aquela máxima cristã, diz que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória, né? Verdade. Teu pai plantou, né? Você vê que, de alguma forma, agora, mesmo ele não estando aqui, está colhendo o plantio dele, né? É verdade. Mas você tem também, do seu lado, uma guerreira também, sua esposa também. Nossa, Maria Luísa... assim, as pessoas me perguntam, né? Seu estado civil? Eu falo, bem casado. Boa. Então, o nosso saudoso amigo Leon, né? Sim, faz falta. O Leon era um amigo assim, extremamente querido. Sim. E ele nos levou em 2008, lá no CIESP, quando era a comemoração do centenário da imigração japonesa. Lembro disso. Né? Teve até um monumento lá no aeroporto. No aeroporto tem a roda de fogo ali, né? Isso. E eu estava lá. Então, e aí, assim, nessa comemoração, pegaram a Maria Luísa de surpresa e falaram para ela assim, a senhora vai falar, né? Isso eu não lembrava. E ela nunca tinha falado no microfone. E ela falou assim, e aí todas as atenções ficavam voltadas para a gente, né, do recomeço. Eu falei, na verdade, ela foi uma grande companheira, né? E aí ela falou uma frase lá que marcou muitas mulheres do CIESP, né? Falou assim, não é atrás de um grande homem que tem uma grande mulher, é ao lado. Claro. Né? Nossa, aquilo ali, bonito. A mulherada ficou assim, oriçada, né? E assim, ela acabou pegando a simpatia da grande maioria das mulheres do CIESP, ela pegou muita amizade com as pessoas. A Rose, Loredana, isso, né? Nossa, a Rose e Loredana são as pessoas referências para a gente. Já vieram aqui, as duas. Ah, é? Bom saber. Já vim sua esposa também, um dia eu vou convidá-la também. Tá bom. Bacana, é uma frase realmente muito bonita, mas depende também de cada homem, né? Porque tem homem que não pensa dessa forma, né? Essa questão de estar caminhando junto é um negócio que faz toda a diferença, né? Você sabe que meu pai costumava falar isso, né? Que nenhum homem consegue parar de pé com uma perna em cada canoa. Pensa na situação, né? Uma perna em cada canoa, e aquilo vai abrindo, chega uma hora que você cai. Vai para a água. Então, é assim, e vale para tudo, vale. Né? Tanto para os negócios, quanto para as coisas do lar. Então, eu já estou com 43 anos de casado, né? E, puxa, a gente nunca teve problema dessa ordem, porque, assim, a gente tem muito respeito um pelo outro, né? Então, isso é a chave fundamental para que o casamento perdure, que os filhos cresçam com exemplo, né? As minhas noras, eu tenho 3 noras e nenhuma japonesinha, viu? Olha as 3 são brasileiras. Que interessante. E eu sempre falava assim para os meus filhos, eu quero uma nora japonesinha, né? Não me deram nenhuma, mas assim, não me faz falta, porque as 3 que eu tenho assim são encantadoras, são maravilhosas, né? E assim, querem aprender de tudo, né? Da cultura, do nosso sofrimento lá para trás, para que os filhos também cresçam com esse sentimento, né? Porque assim, o faltar, ter privações de algumas coisas, faz com que a pessoa comece a raciocinar que nem tudo é tão fácil assim. Né? Bom, eu sou apaixonado pela cultura japonesa, né? Desde sempre, pela comida, pela cultura, eu tenho uma admiração muito grande, a resiliência, né, do povo japonês, o esforço, a coragem, né? Porque, assim, claro, cada povo tem sua história, seus valores, tudo, né? Mas o povo japonês, uma ilha pequenininha lá, né? Sim. É impressionante. Mais metade do ano no frio, né? Isso. Negócio severo e superando muita coisa, né? É bacana. E tem um detalhe, né? São 42 províncias no Japão, né? São ilhas, que todas elas somadas não dá o estado de São Paulo. Nossa. E assim, o povo é muito determinado, muito disciplinado. Sofreu muito, né? Com as 2 guerras. Com a Coreia, tudo, Isso, né? E fez, assim, um povo aguerrido e muito agradecido também, né? O povo japonês, ele é muito religioso. Né? Sim. E então tudo ele faz pensando como uma forma de agradecer. Eu acho isso muito bacana, que a gente tinha que
revisar os nossos conceitos, né? Porque assim, a gente também recebe tanta coisa de Deus, né? Não é possível que a gente fique achando que só nós que somos os maiorais, né? Como eu não acredito em coincidência, eu estava comentando agora há pouco aqui no estúdio sobre isso daí. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Casa Esperança, que eu sei que é um projeto maravilhoso, que você tem assim, um carinho especial, e você é um presidente honorário, ou seja, sim, já fez muito por lá e continua fazendo, né? Olha, você sabe que essa instituição, quando a fundadora veio do Japão, né, ela desceu em São Sebastião, na época que era o desembarque, né? Ela veio com a maletinha assim apertada no peito, perguntando para meu pai onde que era São Paulo, né? E aí meu pai falava, mas a senhora chegou do Japão? Sim, cheguei do Japão, mas eu preciso chegar em São Paulo antes de escurecer, né? Ele falou, não, senta aqui, a minha família, nós estamos almoçando, eu vou levar a senhora lá, eu conheço o local lá, eu vou levar a senhora. E essas são minhas duas filhas, elas vão nos acompanhar para a senhora ficar tranquila, né? E aí essa senhora era uma assistente social, que veio trabalhar numa instituição que cuidava de crianças com deficiência mental. E aí ele trouxe ela para São Paulo, né? Chama Kodomo no Sono, a casa das crianças, né? E todos eles tinham essa deficiência intelectual. E aí, passado algum tempo, e meu pai, toda vez que vinha de Pompeia para São Paulo, ele passava nessas instituições porque ele já ajudava, né? E aí eles sempre conversavam e tudo, e aí numa das vezes ele chegou lá para conversar com ela, ela já não estava mais, né? Ela falou assim, mas o que aconteceu com ela? Eu falei, então, 4 primeiros que atingiram a maioridade, eles tinham que deixar a instituição, né? E aí, senão, eles teriam que ir para a prefeitura, né? Que era assim, um amontoado de pessoas. Um abrigo, né? lá. Um abrigo. Aí ela falou, não, eles vão sofrer, eu vou levar para minha casa, né? E levou os 4 primeiros para a casa dela, por isso que a nossa instituição chama Casa da Esperança, que 2 não tinham mais familiares para reacolhê-los, né? E 2 a família não podiam tê-los de volta por conta da condição financeira, né? Que eles eram muito humildes, então não tinham como acolhê-los. E aí a medicação, alimentação balanceada, vestimenta, né? Tudo isso aí tinha um custo. Então ela levou para a casa dela e lá começou a Casa da Esperança, lá na Vila Cachoeirinha, em São Paulo, na Vila Brasilândia. E aí nisso meu pai veio pegando exemplos, ele nos levava, arrastava literalmente a gente lá, porque ele não queria ir para esses lugares, né? Não, você precisa conhecer, você precisa entender que Deus faz essas coisas para a gente aprender, né? E se você não vai ver essas coisas, você não aprende, né? É plantio, né? É plantio. Aí a gente, e ele nos levava, e naquela época a Vila Brasilândia era uma quebrada ali, né? Sim. E eu falava, como é que você consegue achar esse lugar aqui? E ele falava, eu consigo achar porque eu sei que eles têm necessidade, né? Então, eu também estou te trazendo para você aprender o caminho. O dia que eu não tiver mais, você continua esse trabalho. Bacana. Né? E mesmo a gente lá, meu pai ficou 15 anos falido, Martiari, né? E ele continua ajudando mensalmente essa instituição. O arroz era de 60 quilos o saco. E ele falava para o meu irmão, vai lá na zona cerealista, né, que era tudo japonês também. Sim. Conversa lá com o seu Gassawara, ela pede um saco de arroz fiado que a gente vai pagar, né? E leva lá na Kibonoe, na Casa da Esperança. E assim era todos os meses. E eu, com 11 anos de idade, falava, pai, deixa esse arroz aqui esse mês para nós, né? A gente tem vontade de comer arroz também. Ele falava assim, não, você anda, fala, tá perfeito, né? Se você for na quitanda lá na frente e pedir um pedacinho de pão, um pouquinho de arroz, alguém vai te dar. Os internos lá da Kibonoe, eles não conseguem nem agradecer, que eles não falam, né? São deficientes intelectuais mesmo, com atrofia cerebral, todos aqueles problemas, né? Eles não conseguem nem agradecer. Então, a gente precisa fazer por eles. E a gente não entendia, né? Com 11 anos de idade, eu falei, poxa, mas eu queria um pouquinho desse arroz. Ele falou, o dia que você tiver um filho, você vai entender. E é verdade, graças a Deus, eu tenho 3 filhos fantásticos, né? 3 noras, agora cada filha me deu um netinho. Eu também tive essa benção recentemente. Então, nossa, aí a gente só agradece, né? E realmente fazer esse lado
do terceiro setor faz com que a gente tenha tranquilidade de que Deus vai cuidar dos nossos. Bacana. Jairo, o papo está tão bom que eu até esqueci de dar um recado aqui para o pessoal sobre a Pois nossa não. instituição. Rapidinho. O céu ou o topo? Ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIG Unimesp. Conheça o campus Vila Rosália, onde a gente está agora, com mais de 32 mil metros quadrados. Sejusc, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, a ACM, anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam a FIG Unimesp. Conheça a instituição, que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo. O site, para maiores informações, é www.fig.br. Jairo, a gente está caminhando já para o final, o bate-papo que infelizmente é rápido aqui, viu? Deixa o site, telefone, para as pessoas terem mais informações sobre a instituição. Bem, o site da Kibonoye é www.kibonoye, com KI, Kibonoye, Kibonoye. Deixa eu só explicar rapidamente. O Kibo em japonês é esperança. No é dar, né? Ie é casa. Casa da esperança. Tá. O japonês fala do contrário, né? Esperança da casa. Frente, Então, Kibonoye é a casa da esperança em japonês. .org.br. Bacana. Né? Então, assim, o nosso telefone lá é 5549-2695. 11 5549-2695. Bacana. Jairo, assim, a gente está caminhando, como disse, para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem do que o teu pai representou para você, né? Assim, porque hoje a gente vê muitos filhos contestando, se revoltando, né? Eu estou tendo uma reflexão importante recentemente, que meu netinho completou 3 meses agora, né? Então, eu falava que eu conheci o amor, mas agora eu acho que eu conheço o amor, né? O neto realmente é uma coisa, assim, que a gente é indescritível, né? É um negócio que não dá para explicar, né? Não dá. É muito bom, é muito bom. Não cabe tanto amor no coração, não dá, né? Não dá, a gente achava que não era possível, mas... Exatamente, eu achava que não era possível, e eu falo com meus filhos, eu continuo amando vocês, mas eu amo mais o Eduardo, brincando com ele, claro, que eu amo muito meus filhos. Mas deixa uma mensagem do teu pai, né? O que teu pai representa para você? Olha, meu pai, eu vou te falar, Marchiori, ele é o meu pai-herói, né? É aquilo que me ensinou tudo que eu sei na vida. Um homem muito sábio, teve pouca cultura, assim, mas uma sabedoria incrível, né? E sou muito grato, né? Eu sou de 11 filhos, eu fui o último a sair de casa. Então, eu tive o privilégio de conviver com ele todos os dias da minha vida, até quando ele ficou viúvo, né? No falecimento da minha mãe. Ele recasou, né? E aí eu levei ele para morar no mesmo prédio que o meu, e ele ia tocava a campainha da minha casa 2, 3 horas da manhã para conversar, né? Puxa vida. E eu falava assim, mas agora, pai, as crianças estão dormindo. Eu falei, pode todo mundo dormir, inclusive você, né? O que eu for falar, o seu subconsciente vai gravar. Olha que bacana. Né? E ele falava, e assim, de manhã... Sabedoria impressionante. Batia no meu ombro e falava assim, tá na hora de você ir trabalhar. Já ia trabalhar. Mas isso foi uma experiência que ele viveu, né, na infância. Ele perdeu a mãe com 3 meses de idade. E como eu disse, o meu avô, ele era um médico oftalmologista. E pós-Primeira Guerra, né, com as bombas de gás lacrimogênico, gás de mostarda e tudo, deu um surto de glaucoma no Japão. E aí o povo não tinha dinheiro para pagar o tratamento. E ele tratava todos, né, graciosamente, e morreu pobre, meu avô, né? E quando meu pai vinha embora com os 13 anos de idade, ele foi se despedir do meu avô, né, que ele não tinha condição de criar. Então, cada ano uma tia criava ele, né? E quando ele vinha embora para o Brasil, ele foi se despedir desse meu avô. E aí os irmãos que ele tinha ficaram assustados, né? Porque no Japão, quando você dá um filho para uma outra família, corta o vínculo, né? E aí, puxa, mas você veio e o papai vai ficar muito bravo. E para surpresa de todos, a hora que meu avô chegou, falou, o que aconteceu? Minha família está indo embora para o Brasil, eu vim despedir do senhor.
Ele falou, então tá bom. Sentou lá na alpendre, deitou a cabecinha dele no colo, né? Coisa que ele nunca tinha tido. Sim, né? um carinho assim de avô, né? E aí meu avô ficou acariciando a cabeça dele e ele logo dormiu. E aí meu avô falou com ele a noite inteira. E às 6 horas da manhã, bateu na cabecinha dele e falou assim, tá na hora. Vai embora e não olha para trás. Né? Tudo que você tinha que aprender na vida, eu já te passei hoje. Que bonito. E aí meu pai fazia isso comigo também. Né? Então, o legado assim está no coração da gente. É verdade. E o que eu gostaria de falar para os amigos empresários é que assim, ninguém cresce sozinho mesmo. Né? A gente está sempre amparado por Deus, Deus está preparando o nosso caminho, não somos nós quem preparamos. Né? E a gente tem que praticar o bem, né? Sem olhar quem, para que a gente possa ter a alegria de ter os filhos bem, os netos, né? E outras gerações. E aí nas minhas andanças, né? De vez em quando eu faço umas palestras também, eu costumo encerrar dizendo que por que ficar de braços cruzados se Jesus, para nos salvar, morreu de braços abertos? Verdade. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Por mais que a situação não esteja fácil, mas de quem é humilde, a situação está pior ainda. Sem dúvida. Então, estenda a mão, porque Deus está vendo. Bacana. Olha, eu nem tenho palavras para agradecer Imagina. esse dia de hoje, porque, assim, a emoção que você trouxe para a gente é uma coisa tão verdadeira e tão importante nesse momento, né, que a gente está passando, que eu acho que tipo de emoções como essa estão faltando, né, nos meios de comunicação, nas pessoas, porque as pessoas estão muito no automático, sabe? Sim. A gente parece que vai vivendo, né? Uhum. E você resgatar esses valores, resgatar essa essência da família, né, do exemplo do seu pai, do seu avô, é algo que toca o coração da gente. Gratidão. Nossa, eu também agradeço de coração o convite, é uma oportunidade da gente estar disseminando, né, esse sentimento. A gente não pode ter vergonha dos nossos sentimentos. É verdade. E a gente tem que ter orgulho das nossas raízes. Sem dúvida. E a gente precisa resgatar isso, sabe, Marquinhos? A gente vê... Eu tenho ido para a empresa mais vezes, porque, assim, os novos tempos, ele faz com que as pessoas tenham uma rotatividade enorme dentro da fábrica. Sim. Né? E aí a gente vai saber com o funcionário por que está acontecendo aquele alto giro de mão de obra. Eles falam assim, aqui eu não tenho com quem conversar. Né? Ninguém quer ouvir os meus problemas. E a gente sempre fazia isso. É verdade. Né? E o que eles carecem é dessa atenção, desse carinho. Bacana. Bem, gratidão. Vocês veem que hoje eu me segurei, gente. Me segurei muito aqui para poder conduzir o programa, mas não foi fácil, não. Não foi fácil nem um pouquinho. É isso, né? Você vê que esse podcast ele tem vários vieses, né? Inclusive histórias como essa, né? De exemplos familiares, de cultura dos verdadeiros valores que devem nortear a vida da gente. Então, obrigado por sua audiência, agradeço muito a FIG Unimesp e a ZEC por essa oportunidade e até uma nova oportunidade. Até mais.